pessoas da MyGeek, eu sou a Mari. Eu sou o Yuri. E hoje nós estamos com um vídeo especial, o primeiro vídeo especial que a gente tem. Nós vamos falar sobre a franquia Premonição, ou em inglês, Final Destination. The Final Destination. Eu só ficava ouvindo essa música toda vez que aparecia o logo. E vamos começar, Yuri, vamos lá. O que você acha do primeiro filme de Cara, Premonição? eu amo a franquia Premonição. Eu acho que é muita loucura, tanto aquelas mortes e os esquemas da morte em cada filme. O primeiro filme, eu acho que marcou uma geração. Eu lembro de ter visto esse filme no SBT. A chamada do SBT era muito legal. Aí na chamada já mostrava a cena final, Sim. que é do Carter, que é aquele letreiro caindo, mas não, tipo, Você cortava, não né? sabe o que é. Aí, gente, caraca, cara, eu gosto muito, basicamente, a história, todo mundo sabe, mas é sempre bom falar, que é a história de um grupo de adolescentes que está fazendo uma viagem de formatura para a França e, de repente, um deles, que é o Alex, tem uma premonição de que aquele avião vai cair e vai ter um grande acidente. Ele se salva, mais 7 pessoas com ele também, e logo depois as pessoas começam a morrer de formas curiosas e estranhas. É. E a partir dali ele fica investigando e a gente junto com ele o que está acontecendo e por que aquilo está acontecendo. Quando ele de fato traça o esquema da morte, é genial, porque aí você já sabe quem é, mas você não sabe como é. E eu gosto dos filmes Premonição porque a todo momento tem sempre um gatilho ou alguma sugestão. É tudo muito sugestivo. Nada nos cenários está à toa ali. Tudo tem um significado, tudo tem uma importância. No filme a gente é apresentado ao número 180, que é do voo. E depois esse número vai se repetir por todos os filmes da franquia. Sim. Como o número 6, o número 13, que é o número do azar, o número 7, óbvio, o número 666. Então, assim, os números aparecem, tem algum significado ali. Então eu gosto de ficar buscando em cada canto ali o que está acontecendo, o que aquilo pode me sugerir. Os créditos, por exemplo, não no primeiro filme, mas depois, os créditos eles já vão dando dicas de tipo, ó, vai ter uma morte assim, vai ter uma morte desse jeito e tal. Então, assim, eu sou fascinado, eu gosto muito da franquia. O 3 pra mim é o meu favorito, mas a gente vai chegar lá. No Mas próximo o vídeo. Premonição 1 eu gosto, assim, muito, muito. E é ali que eu me apaixonei pela Ellie Hatter, que faz a Clea. Foi um crushzinho ali que surgiu. E você, o que você acha de Premonição 1? Assim, faz muito tempo que eu não vi a franquia, porque como eu vi, ela era muito nova, assim, Sim. e realmente o SBT foi o que disseminou nossos traumas até hoje sobre Tela de sucesso, as tela de mortes, sucesso, entendeu? lembrei aqui. Mas eu acho que o primeiro, ele é muito amarradinho, eu acho que ele tem Sim. os easter eggs e ele cria uma fórmula de sucesso, que eu acho que é quase como um filme da Marvel, você tem aquilo. É um filme de E fórmula. assim, tem gente que reclama porque fala assim, é sempre a mesma coisa. Ele é muito datado em certas partes, por exemplo, como o abuso absurdo de mulher pelada. Tem que ter uma mulher magra demais com os peitos aparecendo em todos os filmes, não importa de calcinha ou qualquer coisa, e isso realmente é muito dos anos 2000, Isso. né? As atrizes e os atores são muito padrões e a gente já viu eles em outras séries e filmes da CW e de afins. Sabe? É só referência. Aquele ali. Então a gente já tá habituado, principalmente pra quem já foi um fã Somos Vivos da CW que a gente conhece. Sim. E eu acho que o fato de ser um filme que fala sobre um acidente de avião, ele é muito impactante porque eu acho que é o mais crível de todos os outros. Porque isso acontece regularmente, dependendo do fato. Infelizmente. E também a coisa que, assim, se uma pessoa do nada começa a gritar que o avião que vai cair, que não sei o quê, ela provavelmente vai ser expulsa. Então eu acho que faz muito sentido na minha cabeça esse acontecimento das pessoas acabarem saindo, sendo expulsas. Eu sairia. Então. Você não? Eu sairia. Se eu tô no voo e um cara grita, vai cair, eu pego minha mala e eu saio. Exatamente. Então, eu acho que o que é impactante também são daquela coisa que eles brincam muito com a morte, com essa coisa do... a morte é um ser onipresente que está ali. É tipo uma força, né? Uma força da natureza que move eles e que planeja. Eu acho que no primeiro filme a gente não tem tanto essa ideia da morte sendo uma orquestrando as coisas. Ela simplesmente é aquilo, ó. Não consegui matar essas pessoas e o fim da linha delas era nesse filme, nessa história aqui do avião. E agora eu vou ter que matar como uma vingança. De tipo, olha, você sobreviveu, mas agora eu vou ter que te matar. Mas eu acho que eu gosto porque... sei lá, tem aquela vibe emo, sabe? Esse filme, sabe? Aquela vibe de melancolia, mas também de início de franquia. Eu acho que é aquela coisa, é o frescor
do início. Tipo, é um ótimo início de franquia Isso. cinematográfica, porque é isso, ele é amarrado, ele tem começo, meio e fim. Aham. Ele apresenta um elenco muito, muito interessante ali, Sim. porque a gente tem muita cara conhecida, então Aham. eles se apoiaram muito no elenco. O roteiro é muito bom. Os efeitos especiais, para aquele ano, eram aceitáveis, Sim. porque aquele vulto no bullying me irrita um pouco. Tem algumas cenas ali que me, tipo, eu Tem podia... umas coisas meio agora, mas até pros outros, esse eu acho que é o Sim, menos pior, sim. assim. Mas Tem para um uns filme lá- que foi orçado em 23 milhões, entrega coisas decentes. Exato. O acidente, que é o ponto ápice do filme, que é logo de cara, eu acho ele muito bem feito. Sim, também Ele é acho. muito bem dirigido, a forma que o avião vai se destruindo e as pessoas saem voando, eu acho que super funciona. E cada morte ali tem um peso diferente, e a gente, apesar de ser muito rápido, né, o início, pelo menos eu compro muito aquele grupo de personagens. Isso, você fica com, tipo, não, eles têm que se salvar. Eu acho que isso que é o ponto principal da história. Exatamente. De você se colocar no lugar deles e ficar, tipo, meu Deus, eles têm que sobreviver. E aí, por mais que eu acho que o ponto principal é que eles são amigos de escola e professores. Então, meio que já tem essa cola que liga, por mais que eles não sejam amigos. Eles não são vários grupinhos, várias panelinhas. Mas ainda assim, eles têm um destino amarrado eles estavam ali Sim. pelo mesmo objetivo, entendeu? Exatamente. E eles perdem pessoas que são colegas, irmãos, então acho que o peso fica bem grande também, porque você fica tipo assim, e se eu estivesse viajando com a minha família? E aí eu saio e fica minha mãe e meu Exato, pai, sim. entendeu? E aí cai nesse coisa, acho isso muito interessante. Agora vamos falar um pouquinho das mortes, né? Vamos. A morte do Todd, que é a primeira, assim, depois que eles se salvam, pra mim é a mais ridícula. Porque aquele negócio girando igual um negócio assim, eu acho que eu não comprei tanto. É uma morte forçada. Né? É uma morte assim, poxa, a cena vai te mostrando vários elementos que ele poderia ter morrido. E aí eles tentam, não, tem que parecer um suicídio. E aí meio que faz. Eu não gostei. Eu acho que essa é pra mim a morte mais Ela é idiota. funcional, porque assim, tecnicamente, né? Porque tem sempre. Na franquia Premonição a gente sempre vai ter o vento da morte, Sim. que às vezes é fraco o suficiente pra causar alguma coisa, ou às vezes é forte o suficiente. E a gente tem os líquidos também. No Sim. caso dele, Todos os filmes eles têm água. e aí aquela aguinha saindo ali, ele ia morrer eletrocutado, não deu certo. Aí a morte, vou recalcular minha rota, porque não pode sair desse banheiro. Exato. Ele só sai daqui num saco preto desse É banheiro. como se. Eu acho que o interessante que eu gostaria de ver é que eu entendo que a morte é um ser que não precisa aparecer. Sim. Mas eu gostaria de entender as regras dela, porque ela tem as limitações dela. Que nem no outro filme que apresenta que fala que é tipo, tudo tem uma ação e reação. Sim. Ela tem que criar uma condição muito pequena, que seria um vento, pra poder aquilo gerar um efeito dominó. Sim. E eu acho que é muito complicado de você entender como é que funciona, porque é como se tudo tivesse que estar no exato momento no mesmo lugar. E aí se uma coisa sai... Ela conspira pra tudo estar ali. Assim, tem essas coisas. Pode ser furo de roteiro ou conveniência de roteiro, porque tu fica pensando, nossa, e se ele de fato ele fosse para aquele banheiro e se matasse? A morte não ia ter responsabilidade nenhuma sobre aquela vida sendo perdida. Tanto que em outros filmes da franquia eles até brincam, bem, e se você tirar sua própria vida? Isso vai abalar o esquema da morte completamente, não sei o que e tal. Ela não deixa. Mas ela não deixa. Tanto que a gente vai chegar lá no 2 que tem uma tentativa de suicídio que não rola. Então, assim, existem essas pequenas brechas que a gente fica questionando de fato qual é o mecanismo de atuação da morte. Exato. Mas a gente tem que fazer aquele exercício mental de que, tipo, tudo ali conspira para de fato aquele grupo de pessoas estarem naquele avião específico. Elas saíram. Então agora tudo vai conspirar para uma pessoa estar num lugar determinado e acontecer alguma coisa. Então, assim, de alguma forma, ele tinha que estar naquele banheiro para aquelas coisas acontecerem ali. Não foi sendo eletrocutado, mas já que caía isso, bateu um vento, caiu, acho que é um sabonete líquido, que cai na banheira, e aí quando ele cai ali, ele escorrega, Então, ele não consegue se posicionar. Tem os fios com água, gente. Eu nunca vi tanto eletrodoméstico que... Eu acho que é uma questão dos anos 2000, entendeu? Também. Deve acontecer muito isso lá, porque todos os filmes têm toda essa ligação com fios e demora muito. Eu fico assim, meu Deus, que saco. Mas eu acho que esse pra mim foi o mais... Não é o mais fraquinho. O mais bobinho. Mas é o que tem mais peso, porque é o que determina que, olha, tem alguma coisa errada. Exato. A gente sobreviveu e ele acabou morrendo agora, poucos dias depois. Uma coisa também que me irrita um pouco no filme é que a gente não consegue sentir de forma
precisa uma passagem de tempo específica. É aleatório. Parece que eles tiveram um acidente aqui, passou uma semana depois e cada dia da semana um vai morrendo. Exato. Mas se você for revendo a franquia, você descobre que não. Aqueles eventos duraram cerca de 6 meses. Então, praticamente, teve uma morte a cada mês. Mais então, ou menos. aí Depende da condição. E aí já entra na questão... A morte tira férias, ela tira um soninho. É porque eu acho que assim, sabe. o que dá a entender é que realmente tudo é um efeito dominó. Sim. Porque ela precisa que isso aqui aconteça e que se alguma coisa sair de fora, ela mexe com toda é tipo a globalização, né? Vai escalonando o negócio. Então, ela precisa... A próxima morte que ela já planejou, ela tem que fazer. Então, ela meio que... Não, peraí. Ela tem um cronograma, ela tem um planner. Eu volto aqui né? daqui a pouco. Você tá aqui, mas eu já vou voltar. E aí, ela faz as outras mortes, faz as outras coisas e depois que é o que ela acontece. volta. Se tava marcado uma pessoa pra morrer, aquela pessoa foi salva, ela não vai martelar naquela pessoa. Ela segue a lista dela. Daqui a pouco eu te pego na curva. Isso aí. Literalmente, você se faz agora, mas daqui a pouco volta. Daqui a pouco volta você, deixa eu só ir no próximo. E aí cíclico. é cíclico. É isso que funciona. Então, a gente entende mais ou menos o mecanismo da morte, mas ainda assim fica a ponta solta ali. É porque eles não conversam entre si, não tem um blog pra criar uma teoria. Porque se o pessoal ficasse o dia inteiro vendo essas histórias e fazendo essas teorias, isso já teria se resolvido há muito Não, mas tempo. o Alex, coitado, como ele foi o primeiro, que agora a gente vai descobrir que ele não é o primeiro, né, provavelmente, exato. com Premonição 6, como ele foi o primeiro, ele não tinha muita pesquisa. A fonte de pesquisa dele eram de mortes bizarras que aconteceram Históricas. de fato, que foram históricas. Uhum. Mas ele não tinha, assim, eventos de premonição e tal. Tanto que eles demoram a usar até essa expressão na própria dublagem. É porque o acontecimento do primeiro filme se torna referência dos outros, que eles começam a pesquisar e falam, aconteceu isso aqui, aconteceu isso aqui. Que todo filme eles relembram sobre o voo 180. Eu sei que é um negócio de roteiro, mas eu acho que amarra legal e que mostra, tipo, o início é aqui. Ele tem que fazer isso tudo sozinho. No 6, a gente vai ver aí o que eles vão fazer pra explicar por que antes. A gente tem a gente espera que entregue muito. Pois é. Mas, porque assim, eu acho que os próximos filmes têm que explicar, assim... Então, mas eu acho que Premonição 6, abre no grande parênteses aqui, ele vai vir pra justamente amarrar essa era. É um Eras Tour que a gente está vivendo. Sim. Ele vai amarrar esses 6 filmes. O que vai vir a partir de agora vai ser um outro ciclo com uma outra grande narrativa. Sabe, assim, eu sei que teve gente que assistiu e que falou que tá muito bom. Só que sabe o que eu fiquei pensando? Eu surtei, eu dei uma surtadinha, eu falei... Cara, é que fazendo assistindo a franquia toda, você vê o padrão se repetindo, vê as coisas, vê os números, você começa a ficar doido. Mas eu fiquei pensando assim, e se no 6 rolar um retcon? Pode acontecer. E tudo que aquilo ali aconteceu, não aconteceu. Entendeu? Seria Dias no Futuro Esquecido? Exato, entendeu? Eu pensei nisso. Eu fiquei tipo, cara, seria muito loucura. Você é muito louca. Mas entendeu? Mas assim, seria. É uma forma de você rebutar o universo. Exato. De uma forma genial. E eu fiquei, mano, se eles não fizerem isso, eu acho que eu vou escrever ali pra fazer. Porque eu fiquei pensando, porque existem muitos... A gente não sabe como é ainda essas premonições, por que eles têm as premonições? Eu já tenho a teoria. Exatamente. É porque, assim, a morte é uma energia, né? É uma força. Só que os visionários, que a gente chama, né? Eles também são outra força. Porque é um fator da equação da morte que ela não conta. Sim. Então, de tempos em tempos, né? De filme em filme, tem sempre uma pessoa que, de alguma forma, é escolhida para ela ter essas visões. Então, é uma pessoa que ela tem um papel fundamental de tentar impedir a morte. Eu pensei que... A morte continua agindo, mas ela tá ali atrapalhando. O fato dela ser a última, geralmente, a morrer... O visionário normalmente é o último. Então, acho que é a minha teoria, que acabou meio que deixando. Mas existem... Como a gente não sabe a origem da morte, das histórias de porquê... Premonição 6 tem um subtítulo de linhagem. Laços de sangue. Então, a gente pode trabalhar com linhagens. Então, talvez exista aí um grande plot sobre... Por que é cada pessoa? Por que era o Alex e não a Tia? A gente fez a teoria no outro vídeo falando que acha que os sobreviventes desse primeiro, do 6º filme, que seria do passado, eles meio que geraram vidas novas e meio que são pessoas que são a morte essas não pessoas, deveria ter nascido. Exatamente. Aí essas pessoas foram morrendo nos, e assim, nos eu acho 4 que filmes depois. A gente tá criando uma teoria aleatória. E o vídeo tá ficando 20 minutos. Eu acho que se eles fossem ou forem descendentes de pessoas que sobreviveram nesse primeiro acontecimento, né? Que é o do 6. Sim. Isso explicaria o porquê deles terem as visões. Exatamente. Entendeu? Porque eles têm essa ligação com a morte de, tipo, eles
né? Eles são Horcrux da morte. Só que aí você também tem a questão que uma delas, né, que a gente vai ver uma pessoa vendo a morte. Sim. Então meio que, não sei se é da mesma família. Ou... É porque nunca foi explicado. Nunca foi explicado. Tanto que eles se questionam mesmo. O Alex se questionava. A própria Kimberly ia perguntar pro pai lá em Premonição 2. A minha mãe tinha visões? Minha mãe era meio maluca? Não sei o quê. Por que eu tô tendo essas paradas comigo? Eu sou doido. Por que só eu que tô tendo isso? Porque nem é outra pessoa que tá tendo. Eu não quero esse dom. Eu não quero esse negócio pra mim. Ruim. E é engraçado que, tipo... no primeiro filme, eles deixam... meio que a ideia de que só sobrevive uma. Aí tem a teoria de que o Alex não morreu de verdade. Não, ele morreu. Não, ele morreu off-screen, mas ele morreu. Dizem que ele morreu. Não, ele morreu. Eu sei, eu também acho que ele morreu, mas você acha que a teoria de que ele... Então, você sabe por que ele morreu off-screen e não apareceu em Pânico, olha isso, em Premonição 2? Ele deveria ter aparecido em Premonição 2 junto com a Clea. Só que teve um problema ali envolvendo o contrato dele. No final das contas, deu merda, ele acabou não assinando e ele não apareceu. E aí, o que eles resolveram fazer? Vamos matar o personagem off-tela. E é isso, a gente só explica. Da forma mais ridícula. A gente vai ser uma tijolada na cabeça. Parece até que era Shonda Rhimes, né? Tomou ranço do ator, bota que ele morreu com tijolo na cabeça. Exato, então. Mas é aquilo, o pessoal ainda fica criando que nem os fãs de Pânico de que ele não está morto. Não, ele morreu, gente. Eu acho que ele morreu Vamos também. aceitar isso, que ele morreu. A morte não ia deixar ele vivo, ainda mais não que ia ele deixar tem ele viver premonição. tanto tempo assim. Exato. Mas falando do... 5 filmes. Pois é. Falando do Alex e da morte dele. Tu sabia que existia um final original? Esse final que a gente conhece não é original, existia um final diferente. Desse filme? Do primeiro. Não. Eles fizeram sessões testes nos Estados Unidos e basicamente, quando ele vai resgatar a Clea do carro. Do cabo, né? Ele morreria eletrocutado ali. Ia passar um tempo, ela ia descobrir que estava grávida dele, a gente nem viu eles transando, mas ela ia descobrir que estava grávida dele. Ela ia terminar o filme com a criança e namorando ou casada com o Carter. O filme acabava assim, o pessoal falou, não, é um final bananada, meio paia, não gostei. E aí eles refizeram. Ele salva ela, ele sobrevive, no final eles conseguem fazer a famigerada viagem, que até seria ali, é até simbólico pra eles conseguirem finalmente chegar em Paris. No destino final dele, chegar ali com vida. Sim. Só que aí o Carter vai de Americanas, né? Ele vai de arrasta ali, e da gente já descobre que a Clea depois teve um fim lá, que ela se voluntariou pra ficar presa, e o Alex acabou indo de arrasta por um tijolo. Agora, essa sua curiosidade não é a mesma curiosidade que eu tenho. A curiosidade é que Final Destination não ia ser um filme. Eu sei disso. Ele ia ser um episódio de Arquivo X. De Arquivo X. E ele fala, nossa, que é muito legal. Vamos fazer um filme. E aí eles conseguiram, eu acho que a melhor coisa que eles fizeram... Foi. Mas eu vou te falar, se Premonição... É porque agora tá tudo voltando no cinema, né? Graças a Deus. Mas Premonição, se fosse série... Seria interessante. Seria, porque aí cada episódio ia ser uma morte. Cada episódio... E a gente vê, será que morre? Será que não morre? Cada episódio seria uma morte e a gente estende mais o tempo de envolvimento com aqueles personagens. Então, a gente ia passar aquele episódio inteiro tentando descobrir quem era. E quando a gente descobrisse, a gente ia ficar com medo de, não, é nessa cena que a pessoa morre, é nessa cena. Seria um This Is Us da morte. Seria um This Is Us completamente. Cara, mas graças a Deus que virou um filme mesmo, não foi um episódio. Outro personagem interessante que a gente conhece nesse primeiro filme e que nos amedronta desde então... é o Todd, o Tony Todd. Que o cara é praticamente o comensal da morte ali, né? Ele é só um legista? Não. Ele tem um negocinho ali. Ele tem uma coisa estranha. Ele tem uma vibe esquisita ali. Ele é irônico. E eu acho que o legal dessa franquia também é que ela usa muito da ironia. Sim. Né? Existe um humor peculiar na franquia de Premonição. É um humor muito ácido. De até maquiavélico. E a figura dele dá medo. Desde Candyman, tá? Quem é rato aí de filme de terror já sabe do que eu tô falando. A gente já tinha medo dele ali. Quando ele surge ali, pra mim ele é a alma da franquia. Exato. Porque ele, infelizmente, ele não aparece no terceiro nem no quarto. No 3, eu até falo a participação dele, mas no 4 ele realmente não tem envolvimento por conflito e tal. Mas eu gosto da presença dele. Ele tem o quê? 1 ou 2 cenas, mas já é o suficiente pra botar a gente com cagacinho. É porque ele fica meio que ali... Ele lida com a morte. Ele é o secretário. Ele gosta da morte. Ele dança com a morte. Ele gosta do trabalho dele. Ele olha e fala assim, ué, gente, ela tá ali garantindo o meu emprego de todo dia, porque todo dia morre alguém, todo dia eu tô ali fazendo o meu negócio. Mas eu acho que a franquia... ela, com ele, ela consegue ser mais Você vê, uma criança e uma adolescente vendo isso, realmente é aquilo. Só que é um filme também traumatizante em certas Não, em muitos níveis, Mas assim, eu fico... Assim, ele trabalha bem. Imagina, eu tô na rua conversando, daqui a pouco vem um ônibus e pá, e me estoura. Então... Também fico impressionado. Acontece. Não, claro que acontece, é por isso que eu tô falando, acontece muito. Só que o que eu acho mais bizarro é que os servidores não trabalham.
Porque, nossa, eles deixam chegar a um extremo do negócio. É uma ferrugem, é uns pregos, é uns pombos, é um negócio assim que eu olho e falo, gente, ninguém tá ali pra ver aquilo ali. Mas é o que eu te falo, a morte, ela tá de olho em tudo. Sim. Então, ela vai vendo, tipo, brechas. Ah, Sim. esse cenário aqui tá muito favorável pra uma morte. Aham. Não, eu vou matar, é aqui que eu vou agir. Ela entendeu? cria, fala assim, ó, gente, se tudo der certo, vai acontecer isso aqui. Mas o fulano não pode dar um passo Porque errado. esse legista, ele fala já desde esse filme, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tem interferência de alguma forma. Com quem eu converso, com quem eu me deito, tudo que eu faço vai gerar uma reação, vai gerar uma consequência. Então, são nessas entrelinhas, interseções que a morte vem ali Ela e fala, pega opa, eles. aqui agora, vai. Aí ela Mas vai... você falou da morte do Todd, que não é muito legal e tal, mas o que é que você mais gostou do primeiro filme? Cara, eu acho que o mais interessante, e que todo filme se repete também, é a questão do trem, ele vai falar assim, não, eu que faço meu destino, eu que morro a hora que eu quiser, eu vou tentar... Todo filme tem esse personagem descrente. Que é o de personagem que acha que não, eu sou muito fodão, e eu não vou morrer, porque a morte não me atinge. Porque acha que realmente não tem medo da morte. Sim. Só que a morte, ela fala assim, não, você não vai morrer assim. Você tá me tu questionando, não vai me debochar. então calma aí, vou deixar você. E aí ele sobrevive, só que aí a consequência é dobrada. É como se meio que valesse um mais dois e acaba atingindo outra pessoa. Sim. E aí a questão do Hitchcock, né? Que ele é um cagão. Ele tá com medo. Ele fala, gente, vambora. E você vê ele no filme inteiro ali como uma consequência. Nosso querido Stifler. Ele nunca deveria nem estar ali, coitado. Não, parece que ele só tá ali. A morte fala assim, depois eu pego ele. Ele só orbita. Uma hora ele é o mais fraco do rolê. Ele é o mais fraco. Só que a morte dele, eu acho que é uma morte feia. Sim. Pra mim é uma das piores é uma do consequência. filme. Ele vira a consequência da morte, entendeu? E aí eu acho que essa é a morte mais... Sim, eu sempre fico com medo impactante. de chapa, assim. Eu fiquei com medinho, assim, quando eu vou pegar um metrô, um trem, eu sempre olho a linha do trem. Com Entendeu? medo de ter alguma coisa ali de repente Sempre voar tem. na minha cara, Não, na minha eu cabeça. andando num ônibus BRT, essas coisas, eu fico pensando, meu Deus, uma ferrugem aqui, um tétano ali. Então é isso, eu acho que esse filme, ele é muito bem feito, muito bem construído, os atores estão ótimos, ele faz sentido ter se tornado uma bilheteria boa e que se tornado uma franquia. Eu acho que ele é bom e agora é ver o 6 pra ver se eles vão honrar toda a franquia, todo esse rolê todo, e se vão explicar coisas que a gente quer também. Então fica de olho aí, se inscreve aqui no canal e aproveita e vê os próximos vídeos que a gente vai postar durante a semana até a estreia do filme. Isso. E comenta qual é a sua melhor morte, a sua morte favorita do primeiro e qual que você menos gostou. A gente falou as nossas aqui, então... Lembrando que a gente ainda vai fazer um vídeo, de fato, com o ranking de todos os filmes, vamos pra definir ranquear a melhor e a pior morte. morte. Mas a gente vai fazer depois de assistir o sexto, porque não é justo, né? Acho já que faz vale uma a lista pena. atualizada. Isso aí. Vai que o sexto tem mortes mais incríveis e ele Eu tô acaba esperando ganhando. isso.